A paz do Senhor, igreja. Amém. Rapidamente, livro de Gênesis, capítulo 26. Enquanto a igreja se localiza, quero aqui louvar a Deus por mais uma vez nascer no coração do Senhor o desejo de colocar aqui à frente do trabalho e assim falar da sua santa palavra. 26. Como também louvo a Deus pela vida do nosso ministério, nosso pastor presidente, Noel, nossa pastora Eva, também nossos pastores que são de aliança aqui, né? Nosso pastor Clécio, missionária Calui, e todos os membros aqui, comissão, diáconos, diaconisas, e aqui me receberam, e receberam meu nome para a indicação desta pregação. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 26. E assim diz a palavra de Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que nos dias de Abraão. Por isso pôs Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos que os servos de seu pai, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus eles entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E os chamou pelos mesmos nomes que chamaram a seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa.
Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, te abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Amada igreja, repete 3 palavras comigo: altar, tenda e poço. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Amada igreja de Cristo, estamos diante de um texto que é uma narrativa histórica de um período bem específico e peculiar da vida de Isaac, seu nosso segundo patriarca, filho de Abraão. Isaac aqui passa por uma situação de crise, situação semelhante à de seu pai, que também já havia passado nesta mesma cidade, e ele desceu para o Egito. Mas aqui, com Isaac, Deus não permite que ele saia de Gerar. Deus aparece para ele no início e no final, no versículo 2, e já no final, no versículo 24. No primeiro momento, ele diz a Isaac: eu sou por ti, não sai desta terra, fica aqui, não desce para o Egito. Eu farei confirmar o juramento que fiz a teu pai. Eu sei que a situação é de crise, existe fome, a terra está desolada, os animais estão morrendo, não há o que comer, não há o que beber, mas eu sou contigo, fica nesta terra, não desce para o Egito. E se tu me obedeceres como obedeceu meu servo, teu pai, eu serei contigo também. Aqui ele lança uma promessa, diante de um cenário terrível, de fome, de crise e também de oposição. O crescimento de Isaac provocou inveja. O crescimento e a prosperidade de Isaac provocou inveja. E não parou na inveja. Da inveja evoluiu para o ódio, para a inimizade. Passaram a atentar contra ele. Passaram a entulhar os poços que era patrimônio dele. Passaram a destruir o seu patrimônio. Então ele teve uma forte oposição e, como se não bastasse a fome, como se não bastasse não ter o que comer. E agora ele ia não ter o que beber também. Porque naquela época, a riqueza do povo saía da agricultura e da pecuária, dos animais e da plantação. Então aquele que tivesse um poço de água era rico. E ali ele estava com os poços que seu pai cavou, Abraão, e deixou de herança, eram vários. E os filisteus entulharam todos, jogaram terra em todos, viraram poços de água morta, poços secos. Não tinha nada o que fazer lá. E aí vai Abimeleque se queixa. E depois ele desce para o vale de Gerar, porque, para a surpresa dele, o próprio rei, perceba, o próprio rei dos filisteus, diz a ele: aparta-te de nós, porque tu crescestes muito mais do que nós. Entendamos a seriedade disso aqui. É o rei dos filisteus dizendo a um hebreu que ele sozinho é mais poderoso do que o povo e o reino inteiro. Nem o rei é melhor e mais forte do que ele.
Nem o rei ficou mais poderoso que ele. Financeiramente, economicamente, estruturalmente, socialmente, na sua família, em tudo. Ou seja, o cenário até pode ser de crise. Mas o Deus que eu sirvo, que você serve, se você estiver na posição, e se você obedecer o que ele diz, fica meu Timotei, até o seu e o meu inimigo, eles vão ter que reconhecer que o Deus que a gente serve é poderoso. Até o Deus que eu e você serve. Eles vão ter que reconhecer. O cenário é de fome. A gente empurrou Deus porcos. Mas mesmo assim, o rei dizendo a ele: tu se tornou mais poderoso do que todos nós. Não é mais poderoso do que o povo, é mais poderoso do que o reino de Cristo, do que toda a nação. Esse é o Deus que a gente serve. E isso só ocorreu porque ele obedeceu. No cenário de crise, com certeza ele estava amargurado, desesperado, é óbvio, com certeza seu coração estava em crise. E Deus, não apenas uma, mas duas, confirmou a promessa a ele. No início ele diz: não desce para o Egito. Mas ele tem a oposição do rei, que aparta da gente. O que é que ele faz? Ele sai da cidade e vai para o vale. Mas ele não sai dali de Gerar. Ele sai da cidade, mas ele não sai do vale. Foi no vale onde muitos de nós não queremos estar. No deserto de Gerar, dentro do deserto, um vale. Foi um processo dentro do outro. No deserto dos filisteus, enfrentando fome e oposição, e além do deserto ainda ficou no vale. Isolado de tudo e de todos, sem suprimento, sem ajuda, desprezado do mundo e que ninguém queria ele lá. Mas ele tinha um Deus que disse: fica na posição. E eu chamei a igreja para repetir essas 3 palavras, porque é aqui que a gente vai terminar a nossa mensagem de hoje. No verso 25, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Ou seja, aqui a gente, neste versículo, nessas 3 palavras, a gente percebe e entende o padrão pleno de comunhão perfeita. O padrão perfeito, o padrão divino, aquele padrão que Deus determina para que a gente tenha comunhão com Ele. E nesse padrão, se a gente muda essa ordem, bagunça. E aquilo que Deus tem para entregar, não chega. Ou seja, se você tem promessa e ainda não vive a promessa, a culpa é minha e tua. A culpa não é de Deus, Ele é perfeito. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Se a gente tem uma promessa há anos e a gente ainda não vive, a culpa não é de Deus, a culpa é minha e é tua. Porque a gente não se prontificou a estar na posição que Deus mandou ainda. A gente ainda não entendeu o que Deus quis que a gente fizesse ou aonde a gente estivesse. Deus, Ele não vai entregar a promessa se você não estiver na posição e no lugar que Ele mandou. E ele aqui fez questão de confirmar a Isaac no final. Ele apareceu e decretou a promessa no versículo 2. Mas no 24, ele diz: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Ou seja, Abimeleque tinha mandado ele embora. E na mesma noite que ele foi expulso, Deus torna a aparecer. E diz a ele mais uma vez, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Essa frase foi a primeira vez que Deus usou na Bíblia. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Foi a primeira vez que Deus falou assim. Até então ele dizia: eu sou o Senhor. Aqui foi a primeira vez que Deus declarou: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Porque ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, meu servo. Agora ele diz: teu pai.
Ou seja, ele está declarando que o juramento que fez a Abraão estava dando continuidade para Isaac. E ali ele estava dizendo, da mesma forma que eu continuei com Abraão na tua vida, vou continuar na vida de Jacó se tu permanecer. Então veja a importância que Deus dá a ser fiel nas promessas dele. Deus quer entregar a promessa. Ele apareceu 2 vezes para que ele não se desviasse do caminho e não recebesse a promessa. Deus apareceu na noite que ele foi expulso da cidade. E mais uma vez disse, te lembra, sou eu. Eu, o Deus de Abraão, teu pai. Não temos. Porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. No final ele diz, meu servo, mas agora é Abraão, teu pai. Existe agora uma descendência, uma linha determinada. E essa foi a primeira vez que Deus declarou isso dessa maneira. Então o cenário dele não era fácil. Tinha 2 esposas, tinha filhos, ainda jovens. Estava sendo expulso de uma cidade, passava fome. A sua prosperidade trouxe inveja e inimizade, ao ponto de que lhe atacaram e entulharam seus poços, ou seja, destruíram o seu patrimônio. E sem os poços, como é que ele ia plantar? Como ele ia cuidar dos seus animais? E sem os animais morrendo, como ele ia cuidar da sua família, dos seus servos, do seu povo? Então eles foram no coração do problema, na água. Naquela época a água valia mais do que hoje. E é nesse ponto que a gente entende que a reação de Isaac, a reação dele, quando a gente recebe uma promessa de Deus, normalmente a gente sai contando. A gente sai falando para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, que Deus falou comigo, Deus foi uma promessa, Deus declarou, Deus decretou, Deus usou uma irmã, Deus usou aquele vaso. Crente bicudo que não sabe guardar a promessa de Deus no coração. Sai falando. E o que ele nos ensina aqui? Ele não sai falando. Ao receber a promessa, pela segunda vez, aqui foi uma confirmação, já se tornou um decreto. Fica que eu sou contigo. Não era mais promessa, se tornou decreto. Fica que eu sou contigo. Eu estou declarando, eu estou decretando, eu sou contigo. Fica. Não temas. O que era promessa virou decreto. E neste momento, com o decreto em mãos, ele poderia correr para começar a abrir poço. Ele poderia pular a etapa. Ele poderia partir para o poço. Para que altar? Deus já falou comigo? Deus já falou comigo? Para que altar? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou buscar a Deus se Ele já decretou? Agora eu não vou fazer mais isso. Não precisa mais de comunhão. Já está decretada. A comunhão não precisa mais. Eu posso correr, abrir os poços e tornar a ter a minha água e prosperar, porque Deus já decretou. Mas não é isso que Ele faz. Antes de receber a bênção, antes do culto de ação e graça, Aleluia! Ele vai se derramar nos pés de Deus. Glória a Deus! Tu és grande, Senhor. Ao receber o decreto, ele diz o seguinte: então edificou ali um altar. Povo santo de Deus, vós sois sacrifício vivo. O altar que Deus quer de mim e de você não é pedra, é um altar de honra no teu coração. É um altar de agradecimento, de quebrantamento, de choro. É quando tu recebeu o decreto, não é para sair contando, nem para sair fazendo festa. É para te derramar nos pés dele e dizer: Senhor, eu não mereço, mas obrigada. Glória a Deus! Eu sou emprestado, pecador, miserável, mas obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela graça.
Dai para mim teu servo, que nem mereço. Ele podia sair feliz da vida, juntar os servos e começar a abrir poços, para tornar a ter água e tornar a ficar rico, tornar a crescer. Mas ele não fez isso. Ele ouviu o decreto e buscou a Deus no secreto. Ele buscou a Deus no secreto. Ou seja, Isaac ele enfrenta um tempo de fome e de conflito. Mas aqui ele nos mostra a raiz da comunhão plena. Em Gênesis 2:8, a Bíblia diz: e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, do lado do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A raiz da comunhão é o Éden. Primeiro lugar de plena adoração de Deus com o homem. Primeiro lugar, perfeito, de adoração perfeita. Diz a Bíblia em 3:8 de Gênesis: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Não era o anjo, era Deus que descia. Não era anjo, não tinha intermediário. Era adoração plena e perfeita, o dono, o Criador e a criatura. Na viração do dia, Deus vinha. Deus fazia questão de vir. E aqui já tem duas coisas. A ornamentação da comunhão perfeita no jardim do Éden e a quebra dessa comunhão por parte do homem. As duas coisas já acontecem aqui. Gênesis 2:8 e 3:8. Mesmo assim, a graça de Deus não deixou de superabundar em nossas vidas. Aqui a gente percebe que a plenitude cristã, da vida prática, do nosso dia a dia, exige uma coisa chamada equilíbrio. E esse equilíbrio ele começa no altar, começa no secreto. Mas ele não termina no secreto, ele começa. É altar, tenda e pulso. E se a gente mudar essa ordem, a gente vai simplesmente evitar que a bênção de Deus chegue. Não é Deus que não quer dar. Como aqui Deus percebeu que na oposição do rei ele foi expulso, Deus aparece mais uma vez e agora ele confirma decretando: não sai, a bênção está aqui, fica. Eu sou contigo. Só crê, só obedece, só confia. E esse equilíbrio começa no secreto. Mas ele passa pela nossa casa, pela nossa família e chega na igreja. Começa no quarto, expande para a nossa casa e a gente traz para dentro da igreja em comunhão coletiva, em adoração coletiva, em louvor coletivo, em evangelização coletiva, em revestimento espiritual coletivo. Aqui a gente tem a graça e a misericórdia coletiva, o revestimento espiritual todos juntos. Mas começa no secreto. E por que começa no secreto? Por quê? Deus não faz nada pela metade. Deus começa pelo altar secreto. A prioridade é a adoração a Ele, exclusivamente a Ele, sem ruído, sem interferência, sem ninguém para chamar, somente Ele e você. Isaac edifica o altar antes de cavar o poço. A gente pode ver isso, por exemplo, em Mateus. Eu vou sair de Gênesis e vou lá para o Evangelho, para que alguém não diga: Gênesis é só história. Mas o Evangelho confirma, no Novo Testamento, o que eu estou falando. Em Mateus, capítulo 6, no versículo 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de e a sua, e todas estas coisas vos serão. Devoção plena, comunhão plena, começa
no secreto. Começa no joelho. Começa no jejum. Começa sozinho, você e Deus. Porque você é sacrifício vivo. Aqui você é sacerdócio santo. Mas antes você tem que ser sacrifício vivo. Antes de ser sacerdócio santo, você tem que ser sacrifício vivo. E como ser sacrifício? Edificando um altar de honra no teu coração. Entregando o teu coração a Deus. É assim que você consegue. E é isso que Deus quer. Como eu disse, Isaac podia sair correndo e cavar poço. Mas ele foi para o secreto. As outras coisas, Deus já decretou, vai chegar. Então para que eu vou ter pressa? Para que eu vou ter pressa? Ele não já disse? Primeiro ele. Tu não já falou, Pai? Tu não já falou, Senhor? Agora eu só vou te adorar e te agradecer e esperar o dia. Ele não atropelou. Ele não colocou o trabalho na frente de Deus. Ele não colocou a prosperidade de sua casa na frente de Deus. Ele não colocou a religiosidade aqui. Ele não colocou aqui uma sistematização de plano, não. Ele não planejou nada, só recebeu. E aqui outra coisa que ele ensina. Acabei de dizer, ele só recebeu. Ele recebeu a promessa e o decreto. Mas ainda não havia chegado. Ou seja, ele ainda não estava vivendo a promessa. E neste caso, ele não esperou viver a promessa para poder agradecer. Ele não esperou acontecer a bênção para dar o culto de ação de graça. Ele não esperou para declarar o Deus que ele serve, poderoso e majestoso, na vida dele. Ele corre, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas que foram decretadas vai chegar. Ou seja, confia no Senhor, teu Deus, ponto final, mais nada. E ele continua nos mostrando algumas coisas. Deus deseja que estejamos ligados a Ele. Antes de qualquer coisa, ligados a Ele. Gênesis 22, 9 diz o seguinte: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a leia, e amarrou Isaque. Aqui foi Abraão que recebeu a ordem: vai a Moriá, edifica um altar, mas o holocausto é teu filho, aquele que eu te dei, tu vai me devolver. A caminhada foi longa, 3 dias. Até certo tempo, Abraão, seu filho, e 2 moços, 2 servos. Quando ele avista o monte, vocês ficam aqui, daqui para frente é eu e o menino. E como eu já expliquei em outra pregação, Isaac entendeu. Ninguém melhor do que Isaac. Isaac foi sacrifício vivo, literalmente, em cima do altar e amarrado. E ninguém melhor do que ele para entender que a experiência de Deus no altar amarrado para ser sacrifício vivo a Deus. E não negou ser sacrificado a Deus. Ele buscou primeiro o reino, que é a justiça, e as todas as outras coisas, que ele fosse morto não iria ver, mas ele sabia que ia chegar na vida do seu pai e na descendência do seu pai. Ele não negou. Então Deus deseja que a gente esteja ligado. Gênesis 8:20, a gente vê a história de Noé. Noé, no capítulo 6, aos 500 anos, ele recebe de Deus uma declaração dura. Eis que Deus vê que o coração do homem é de todo impuro. E Deus resolve dar cabo de toda a humanidade. Mas ele vê graça em Noé. Imagine você em toda a humanidade. É no mundo inteiro. E Deus só encontra um coração. Só um altar de honra no coração, disposto a sacrificar-se a Deus. Só um altar de honra.
Não eram as atitudes e aparência, o que falar, o que vestir, não. Era o coração, o altar de honra declarado reto e justo a Deus. Só Noé. E ele dá ordem para Noé, por fé, construir a arca. E no ano 600, o dilúvio vem. Ou seja, 100 anos construindo uma arca. Depois ele passa um ano dentro da arca. Uma arca de 3 andares e com todo tipo de animal. A Bíblia não relata, mas eu creio que essa arca não tinha um cheiro agradável. E não tinha uma higiene perfeita. Todos os animais do mundo inteiro. Todas as espécies. E somente ele para cuidar. Era humanamente impossível. E essa arca diz a Bíblia que só tinha uma pequena janela e estava fechada. E a porta Deus fechou por fora. Um ano dentro dessa arca, a deriva. Apenas confiando. Quando Deus dá ordem, Gênesis 8:20, Noé, desce da arca, tu, teus filhos, tua esposa e as esposas de teus filhos. Ao descer, ele tinha uma promessa. Deus havia declarado na hora de dizer que ia dar cabo daquele mundo, daquela humanidade, e que deu ordem de construir a arca. Eu farei minha aliança contigo. Era uma promessa. Ele cumpriu a ordem, viveu o dilúvio, aguardou Deus dizer, desce da arca, ele não desceu quando quis. Ficou um ano. Teve um período de 2 a 3 meses que a terra já estava seca e ele continuou na arca, esperando Deus dizer, desce. E quando ele desce, a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, Noé desce com sua família e edifica um altar. É a primeira coisa que ele faz. Ele não vai atrás de cobrar a Deus a aliança que Deus prometeu. Ele desce da arca e edifica um altar. E não foi um sacrifício simples. Ele separou todos os animais limpos. Todos os animais, todas as espécies. E sacrificou todas, um de cada. E adoração a Deus. Deus não tinha mandado ele fazer isso. Foi devoção. Ele ainda não tinha vivido a promessa. Ou seja, perceba que para viver a promessa, precisa que a gente se disponha a Deus. A estar no lugar que Ele mandou, na hora que Ele mandou, e fazendo aquilo que Ele deseja. Para que a bênção chegue. E depois disso, diz a Bíblia no seguinte capítulo, Deus vem, fala com Noé e faz a sua aliança. Mas antes da aliança, ele adorou. Esse altar de Noé foi o primeiro altar construído em pedra. O primeiro lugar de adoração foi o Éden, mas o primeiro altar de adoração foi com Noé. Entre o Éden e Noé, vivemos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Foi o primeiro ato de oferta, primeiro ato de adoração com oferta. Esse capítulo 4 é interessante. Caim e Abel, certo dia, se dispõe no coração deles de ir até Deus e adorá-lo com ofertas. Foi o primeiro ato de adoração com oferta. Caim era agricultor, pastor de ovelhas. Aliás, Abel. E Caim agricultor. Diz a Bíblia que Caim pegou alguns frutos. E Abel escolheu a primícia das suas ovelhas. A primícia significa dizer de um ano, sem mancha, sem ferida, sem doença, sem defeito, limpo e branco. Algo. O melhor daquilo que ele tinha. Ele separou a primícia para levar a Deus. E Caim pegou alguns frutos da terra. E diz a Bíblia que Deus atentou para Abel e sua oferta. E não atentou para Caim e sua oferta.
Perceba a ordem. Deus atentou para Abel, o homem, e depois a oferta. Ou seja, primeiro o altar do coração. Depois o que tu está entregando a Deus. Diz a Bíblia bem claro, Deus atentou para Caim e sua oferta. E também para Abel e sua oferta. Deus não atentou para o dízimo. Deus atentou para o altar devocionado no coração. E depois a oferta. Tem uma sequência que eu gosto. Não é que é porque é para Deus que a gente vai fazer de qualquer jeito. Eu não posso trazer, por exemplo, um misticismo para dentro da igreja dizendo é para Deus, Deus vai receber, sabe, do meu coração. Não é assim. Deus não recebe. Deus não recebe. É fato, Deus não recebe. Ou você faz o que está aqui, comunhão plena, simples adoração, de joelhos orando em jejum, teu coração. Não precisa de símbolo para entregar a Deus. Não precisa de objeto batizado para entregar a Deus. Este Deus não recebe. Veja aqui Caim e Abel. Deus atenta para o coração do homem e depois para a oferta. Ou seja, Deus, Ele exige um lugar específico e a intenção específica. Não é de qualquer jeito. Ah, mas foi para Deus, Deus sabe que eu estou fazendo de bom coração. Ele não vai receber. É fato, Deus não vai receber aquilo que não está no padrão dele. Aquilo que não está à altura dele. A única coisa que você vai fazer é buscar maldição para si. Como aconteceu. E Caim matou Abel, depois viveu errando. Ele buscou para si maldição. Deus ainda teve misericórdia. Quando instruiu ele a dizer, se tivesses feito bem, é verdade que eu teria tentado para ti e para a tua oferta. Ali Deus estava dizendo, se arrepende. Para que use de misericórdia, se arrepende. Reconhece, diga, perdoe-se. Eu estou entendendo o meu erro. E ele disse, não. Não é. E ali Deus o sentenciou. Não é qualquer oferta que a gente vai mostrar que Deus recebe. Não é qualquer. E nessa exigência de Deus, de um lugar e de uma intenção, a gente vê em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento ou quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que está em oculto, em secreto, te recompensará no secreto. Ou seja, teu altar é teu coração. O altar que você tem que ter com Deus é intimidade e no local específico e com a intenção específica. Não vai ser de qualquer jeito. Existe essa prática. Se a tua vida tem uma promessa e tu ainda vive uma certa desolação, a culpa é tua. E se eu ainda vivo, a culpa é minha. Como foi aqui com Caim e Abel. Salmo 91, o salmista diz, no verso 1, aquele que habita no coração do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas para que eu, à sombra do Onipotente, descanse, eu preciso antes habitar. Para que eu esteja à sombra do Onipotente, eu preciso antes habitar. Habitar aqui não é morar. É devocional. É o altar no coração. Um altar de honra a Deus acima de tudo e absoluto como Ele é. A gente segue. Agora para a tenda. Perceba que Isaac, ele começou em Deus. Altar. E vendo ele, no versículo 26, que já tinha alinhado o seu coração a Deus, e Deus o havia recebido, pois Deus apareceu para ele 2 vezes, a resposta dele foi alinhar o coração dele com Deus no secreto, no altar. E tendo feito esse alinhamento com Deus no altar,
ele faz o seguinte: invoca o nome do Senhor e arma ali a sua tenda. Ou seja, ele agora está estendendo aquela adoração, aquele amor, aquela graça, aquela misericórdia, aquela bênção, aquele decreto que vai chegar para toda a sua casa. Ele está estendendo agora para a sua casa. Eu já ouvi algumas irmãs dizendo assim: irmão, meu marido reclama porque eu todo dia estou no culto. Aí eu digo: me perdoe, irmã, seu marido está certo. Ah, mas tem culto todo dia? Tem, mas tem horário. Chega na hora, sai na hora. Ah, mas o culto lá dura 3 horas. Quando é 9 horas, ajoelha e ora, peça a Deus e vai embora. Se o pregador não respeita o horário, o problema é do pregador. Deu 9 horas, ajoelha e ora e vai embora. A atitude irresponsável do pregador não pode culpar a tua vida quando tu chegar em casa e tu tem uma confusão. A adoração é contínua. O respeito é mútuo. Entende Isaac alinhado o seu coração a Deus no altar, agora ele estende para a sua casa. Eu conheci, na verdade, nunca mais tive contato, um obreiro, um diácono, talvez seja até presbítero hoje. Ele está separado, na época estava já divorciado oficialmente, e ele me disse, em particular, que o motivo foi porque ele esqueceu de cuidar de casa. Ele estava todo dia na igreja, de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, de manhã consagração, eu estou lá na porta para as irmãs. De tarde culto, evangelismo, ensino, alguma coisa, estou lá na porta ajudando as irmãs. De noite culto, estou lá na porta prestando atenção ao culto e ao pastor. De noite tem evangelismo na rua, sei lá, vigília, estou lá também. 24 por 48 dentro da igreja. Cadê tua esposa? Cadê teus filhos? Cadê tua vida? Ele bagunçou a própria vida. A esposa estava errada? Não, estava certa. Estava não, está certa. O padrão aqui é altar, tenda, poço. Deus, família, igreja. A igreja não está acima da família. A igreja é composta de famílias. A igreja é feita de várias famílias. Tem culto todo dia? Amém. Tem o horário do culto. Venha na hora, saia na hora. Ah, mas o pregador lá é muito pentecostal e termina 11 horas da noite. Ajoelha, ora e peça a bênção a Deus e vai embora. A irresponsabilidade do pregador não é culpa sua. E ele tendo feito esse alinhamento, me lembra agora Josué. Josué 24:15. Quando Deus revela a Josué que o povo ainda estava adorando, ainda tinha deuses guardados, pequenas estátuas, miniaturas. E ele faz um discurso que repreende o povo. E no final ele diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês hoje decidam o que vão fazer da vida de vocês. Se vão servir aos deuses de seus pais ou se vão agora jogar tudo fora e servir ao Deus de Israel. Decidam agora. Porque eu sei que eu e minha casa vamos servir a Deus. Ele, como líder, tomou atitude. E ele sabe que a família é uma construção permanente. Salmo 128:3. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, através da mulher a gente vê dois tipos de planta: videira frutífera e oliveira. Videira frutífera, ela é fértil, mas ela é fértil em alegria, ela é fonte de alegria. Ela é fonte de alegria na casa. E a oliveira significa que ela é fonte de fertilidade. A casa é abençoada com filhos. Fonte de fertilidade, fonte de crescimento, fonte de herança, fonte de hereditariedade e é fonte de alegria. Ou seja, a nós varões, unindo seus esposos. A gente às vezes quer fazer missão no Iraque e esquece que o primeiro ministério dorme com a gente na cama. Está do lado da gente a noite toda. A gente quer fazer
campanha na rua e esquece que o primeiro ministério está dentro da gente durante anos dormindo do lado da gente. E por causa disso, os casamentos cristãos estão sendo acabados, porque eles estão deixando de lado isso aqui, ó, a organização da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão em casa. Como é que eu posso ter comunhão em casa se meu marido e minha família não é crente? Cuidando deles, orando por eles, sendo coluna de Deus e luz de Deus dentro de casa para eles. Porque se tu deixar de ser, a coisa desanda. Em Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. Aqui eu vou ser cancelado. Aqui meu nome vai ser cancelado. Muitos dizem neste versículo, assembleianos, a grande maioria, diz o seguinte: Deus ministrou o primeiro casamento da humanidade. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Mentira. Casamento é coisa do homem. Isto aqui quem falou foi Adão. Se você for para a Bíblia, está escrito: e disse Adão, 2 pontos. Quem disse isso aqui foi Adão. Casamento é coisa do homem. O projeto de Deus é família. Na época não tinha cartório, na época não tinha certidão. Isso é coisa de assembleia, é coisa de sistema. E disse Adão, a Bíblia está bem clara, 2 pontos e vem a frase, 2 linhas. Adão disse isso. Agora será minha varoa, porque de mim foi tirada. Aí Deus dá um tapa sem mão dele. Peraí, Adão. Antes sairá pai e mãe de sua casa, e será uma só carne. Ou seja, comunhão. Família. Casamento é projeto do homem, família é projeto de Deus. E eu sei que dizendo isso eu vou ser cancelado em muito lugar, mas é a palavra. É a palavra. Eu vou aqui estar incentivando os irmãos a separar? Não, mas eu estou dizendo aqui que a lei do homem é casamento e a lei de Deus é família. Ponto final. E nisso existe uma coisa chamada responsabilidade espiritual no lar. 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai cuidar da igreja? Hebreus 11, perceba que eu estou saindo do Antigo Testamento e estou vindo para o Novo, para que ninguém diga que eu estou apenas na lei. Aqui é graça. Aqui é Cristo ensinando. Hebreus 11,7, pela fé Noé preparou a arca para a salvação da sua. Então, se a sua família ainda não é cristã, seja a arca de Noé na casa dele. Seja a arca da sua casa. E por fim o poço. Comunhão na igreja. Tenda, comunhão na família. Altar, comunhão com Deus. Altar, tenda, poço. Comunhão com Deus, comunhão em casa, comunhão na igreja. Não altere essa ordem, senão bagunça tudo. Existe um trabalho coletivo na igreja. Essa semana o nosso pastor Cláudio, ele, de maneira graciosa, maravilhosa, ele disse: você tem um projeto para a igreja? Apresenta o anjo. Ele vai apresentar a Deus, Deus vai revelar a ele. Agora me permitam abrir um parêntese aqui. Deus revela o anjo. Mas Deus também usa profeta para falar com o anjo. A boca de profeta desta casa é a pastora Eva. Se alguém acha e alguém entende que a pastora Eva manda nele, está enganado. É respeito. Ele sabe que ela é a profeta de Deus nessa casa. E ela sabe que ele é o anjo de Deus nessa casa. Quando Deus não revela ele, revela ela. A profeta desta casa, pastora Eva, nossa patriarca. E o anjo dessa casa, nosso presidente, pastor Manuel. Eu estou falando isso porque alguma coisa houve já, ou tem, porque nem está na pregação, mas clama no meu coração desde ontem para dizer isso. Desde ontem. Não existe aqui ela manda nele ou ele manda nela. É unidade. A boca de profeta desta casa, nossa patriarca, a pastora Eva. O anjo de Deus nessa casa, nosso pastor presidente. É bom que entendam bem isso.
está no meu coração. Não sei o que houve ou o que há, ou o que haverá, mas o anjo já mandou declarar. Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse trabalho coletivo, usei eles dois para provar isso. A igreja funciona como um corpo. Eu prego, alguém canta, alguém recebe na porta, alguém é profeta, alguém recebe revelação, alguém leva a unção de Deus no louvor. Somos o corpo, cada um no seu quadrado. Glória a Deus. Não existe nenhuma pessoa com 12 dons. O que mais teve foi Paulo. E mesmo assim não foi todos. Não foi todos. E por isso foi cobrado muito. O propósito de congregar. A nossa coletividade. 1 Coríntios 12, porque assim o corpo, como é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só. E assim é Cristo. E o propósito é congregar. É uma ordenança para fortalecimento ambos, um do outro. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, quando você perceber que seu irmão está enfraquecendo e achando que pode ser crente em casa, converse com ele. Não permita que ele caia nisso. Efésios 4:6, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todos os dons, todos os membros, todos os líderes, para a edificação de si mesmo. Ou seja, tudo junto edifica a unidade da igreja. Tivemos uma pregação maravilhosa com o nosso pastor Tess, a unidade da igreja. Creio que isso tem umas 3 semanas. Foi maravilhosa a pregação. E a igreja também é fonte de vida. Mas não é Cristo que é a vida? Não é a palavra que é a vida? Como é que a igreja é fonte de vida? João 7,38. Quem crer em mim conduz a Escritura. Nos rios de água viva correrão seu interior. Ou seja, Êxodo 25:8. Eu saí do Evangelho de João e fui para Êxodo. Livro da lei e Evangelho da graça. Livro da lei, Evangelho da graça. Tudo bate. Nem é lei e nem é graça. É Cristo. E me farão santuário e habitarei no meio deles. Deus quer estar no meio de nós. Mas precisa que a gente se coloque nele. Glória a Deus. Precisa que a gente queira se colocar nele. E por fim, um apelo massivo. O equilíbrio dessas forças. O equilíbrio do altar, o equilíbrio da nossa tenda e o equilíbrio do nosso pulso, que somos igreja, fonte de água viva a jorrar. Como foi Cristo conversando com a mulher samaritana, que foi um tema maravilhoso da festividade da nossa comissão. Sejamos fonte de água viva a jorrar. Porque a igreja é representante legal de Deus na terra. A igreja tem que declarar Deus, tem que declarar Cristo, tem que declarar cura, salvação. Mas para que a gente faça isso, precisa que antes tenha comunhão no altar, antes tenha comunhão em casa, para depois estarmos em comunhão na igreja. Não passe por cima dessa ordem. Não passe por cima dessa ordem. Amém? João 14:3, Jesus nos prometeu um lugar pleno. Eu comecei dizendo, o primeiro lugar pleno, que é a adoração perfeita, o Éden, feito por Deus. E aqui é Cristo dizendo, vou lhes preparar lugar. Jesus nos prometeu um lugar pleno. E para que esse lugar pleno? Adorar. Lá a gente vai descansar das dores, das doenças, da morte, do pecado, mas a gente não vai deixar de ter serviço. Amém? Então aqui um convite à igreja. Se há alguém que precise, faça uma reflexão interna, analise-se. E esse convite restaure um pilar que está em falta na sua vida hoje. Se o seu altar está em ruína, está
oculto, está abandonado, está coberto, está cheio de teia. Nunca mais orei, nunca mais jejuei. Até oro, até jejuo, mas não com a mesma força, com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Deus está clamando nesta noite: volte, meu filho, que eu estou te esperando. Volte ao altar, que eu estou te esperando. Eu estou na madrugada te aguardando. Eu envio o meu espírito a te acordar. Vem, meu filho, eu estou aqui para te ouvir. É esse o convite que não eu, mas Deus está fazendo a nós por meio do seu Espírito nesta noite, para mim e para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.